Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. O meu nome é Ludmila e, abre aspas, o álcool não consola, não preenche os vazios psicológicos, mas supre a ausência de Deus. Fecha aspas, Marguerite Duras. Meu nome é Juliana Morgado. E o que a gente tá para fazer aqui nesse mundo que não seja aproveitar a vida antes de morrer, né? Umas dosinhas de álcool, talvez. É isso aí, gente. Estamos aqui reunidos. Talvez, né, Goya apareça. Ele não pôde comparecer hoje, mas talvez ele chegue aqui até o final do programa, ou não. Mas já vou avisar também que esse programa contém spoilers de um filme que a gente vai citar aqui. Então, se você não assistiu esse filme, vá assistir, que é o filme Druk. Mais uma rodada, né? Se eu não me engano, saiu assim em português. Druk, mais uma rodada. Que está na locadora vermelha. Então, só pra gente pontuar pros ouvintes, a gente vai pegar esse filme, né? Que fala sobre o consumo de álcool, algumas coisas assim. E vai talvez trazer a ideia que ele traz, né? Sobre usar psicotrópicos, vamos pensar assim, né? Pra você transcender de alguma forma ou viver melhor de algum jeito, assim, sabe? E o que isso pode gerar, assim, de questões e outras coisas assim. A Ju pontuou uma ideia que eu achei bem legal e eu tava com outra ideia na cabeça, outra camada desse filme, que acho que eu vou trazer aqui pra gente discutir, e eu fico muito feliz e agraciado de estar no meio de duas profissionais da terapia e da saúde, então eu vou ouvir pra caramba hoje e falar um pouco menos, logo depois da nossa vinheta. Então vamos lá. Meninas, eu acho que só pra gente pontuar assim pra galera que tá ouvindo, eu queria falar um pouquinho sobre o filme, né? O diretor certinho, né? Pra gente contextualizar o que tá acontecendo ali, tá? Como eu falei no começo, vai ter spoiler, tá? A gente vai estar citando o filme Druk, mais uma rodada, que é de 2020. Esse filme é dirigido pelo Thomas Vinterberg, que ele é dinamarquês. Vou abrir um parênteses aqui. Glauber não está aqui, mas eu fiz a minha lição de casa. Thomas Vinterberg, juntamente com Lars von Trier, que vocês já devem ter ouvido, eles fizeram parte de um movimento que foi um manifesto em 95 chamado Dogma 95, para tentar fazer cinema de um jeito menos comercial e menos hollywoodiano. Então eles colocaram várias restrições assim para você fazer filme, produzir e tal, para tentar trazer temas e trazer coisas que sejam produções um pouco mais focada na narrativa que eles queriam contar e não tanto aquelas mega produções do cinema americano, de Hollywood, que a gente conhece muito bem hoje. Entre eles, assim, né, o Lars von Trier, né, Ninfomaníaca, Melancolia, Anticristo, o que mais que ele fez? Dogville e outras coisas. Thomas Vinterberg, ele foi um cara que ele ficou um pouquinho mais no cinema dinamarquês. O Lars von Trier foi para, né, um pouco mais grandioso, assim, talvez, né? O Thomas Vinterberg tem um filme chamado A Caça, que é muito bom também, que tem quase parte do mesmo elenco desse filme Druk, né? Tem o Mads Mikkelsen e outros atores dinamarqueses, bem interessante também. E um outro filme bem famoso dele chama-se The Celebration, que seria Festa de Família, que também traz uns temas bem legais, bem interessantes. A Caça tá no Prime e o Celebration tá no YouTube, porque fora esse meio de assistir, eu não encontrei nenhum meio lícito de estar vendo. Bem interessante também. Então, só para pontuar essa galera sobre o que é o diretor, qual que é a ideia dele. E o Druk, basicamente, o plot do filme é que 4 professores do ensino médio, acho que é ensino médio, né, gente, da Dinamarca, né, eles são professores, um professor de história, outro professor de música e assim por diante, um de educação física, eles são lá, professores lá mais ou menos ali dos seus, sei lá, 50 anos, por aí, mais ou menos assim, 40 e poucos, nessa média. E um deles, assim, tá com a vida meio assim, tipo, pô, tô meio infeliz, tá triste pra caramba, ele não consegue dar aula direito, ele acha que ele perdeu
ele perdeu a graça na vida, vamos dizer assim, vamos pensar assim. Ele não tem um estímulo para viver mais. Que eles decidem, através de uma ideia de um deles lá, que eles leem uma pesquisa que o Skandengard, um psiquiatra, acho que é dinamarquês também, Skaderug, uma coisa assim, não sei como pronuncia. Tem num trabalho dele, ele joga uma teoria de que a gente nasce com 5% menos de álcool no nosso corpo. Então, se você toma 5%, você eleva esse nível de álcool no corpo, você fica mais desinibido, você vive melhor e consegue produzir mais, vamos dizer assim. Obviamente, gente, essa teoria não é verdade, tá? Ela foi usada no filme de forma fictícia, né? Tem esse depoimento do psiquiatra, se eu não me engano, mas ele fala que foi tirado de contexto, né? O Thomas Vinterberg usou isso como um pretexto para fazer o filme, né? E daí eles começam a beber durante o dia, eles fazem essa ideia de ficar, vamos beber aqui durante a semana pra gente viver com esse nível de álcool a mais no corpo pra ver como é que se sai. Eles fazem um experimento, né? E as coisas no começo começam a ser interessantes, né? Eles sentem isso, né? Pô, que legal, tô conseguindo dar aula melhor, os alunos prestam atenção em mim, e assim por diante. Meu casamento parece que tá melhorando, e assim por diante. Só que a coisa vai indo por um caminho mais além, porque eles querem ir mais além, eles querem subir o nível de álcool e assim por diante, até tomar proporções maiores que vão acontecer durante o filme. Então, a ideia do filme principal é essa, né? Trazer essa ideia. Depois eu quero colocar outras coisas da outra camada que eu vi do filme. Mas, feita essa introdução, agora eu passo a bola para vocês, que eu acho que vocês têm coisa pra caramba pra falar. E é isso aí. Quem vai? Bom, fazendo um link só para linkar mesmo, né? Eu achei uma história muito bem contada, porque, em princípio, quando você vê, né, o resumo, dá muita curiosidade de como uma ideia, assim, praticamente uma brincadeira, né, que um amigo lança ali na festa, como que consegue ficar tão verossímil, né, que as pessoas façam uma coisa aparentemente absurda, né, essa ideia de estar constantemente com álcool no sangue, praticamente constantemente, e tem eles começam a fazer um relatório, né, sobre como o álcool está afetando. Então isso é uma forma de levantar um pouco a descrença, né, do espectador, não, como que eles vão fazer uma ideia tão maluca assim. E então tem um ar de estudo, até porque eles são professores, né, então eles levam a sério também isso de observar o comportamento até certo ponto, e tem uma palavra, não sei se eu lembro bem, né, que aparece umas 2 vezes, não sei se vocês lembram, psicorretórica, alguma coisa assim. Então, tem toda uma narrativa, um discurso em que a bebida se encaixa de uma forma quase, como você falou, quase como uma automedicação, né, que já é uma medicação complicada, mas normalizada. Acho genial a cena em que aparecem os políticos em comportamentos claramente, né, embriagados de alguma forma. Então, como é naturalizado, né, aquele comportamento, como você pode disfarçar e ir para uma sala de aula trabalhar todos os dias alcoolizado. E então tem essa narrativa, né, de observar o comportamento, como afeta. E outra coisa é a questão da sedução, até de ser um país com uma realidade diferente, né? Então eles têm no caso deles, a sedução da uma bebida com um vinho muito especial, uma bebida muito tentadora para experimentar aquela experiência completa. Eles não estão no boteco, né, tomando cachaça, assim. Tem toda aquela sedução de uma experiência nova que se soma a essa promessa de resolver. Esse acho que era o link que eu queria terminar e passar para a Ju, resolver problemas emocionais de uma forma quase que, como é que um atalho, né? Em vez de poder ter um espaço para olhar os problemas emocionais, usar essa automedicação para não olhar para as emoções, né? E aí tem a questão do culto à bebida mesmo, porque como eles estão ali terminando o terceirão, né? Acho que essa coisa do rito de passagem para o terceirão é você beber muito e beber em grandes quantidades que os jovens fazem. E tem um fato curioso que
quando você entra para ser professor e você dá aula para uma determinada faixa etária, sempre vão estar trocando os jovens, e você continua ali naquela escola e você vai envelhecendo e vendo a sua vida que não é mais a mesma. Aí vem sempre aquela lembrança, né? Poxa, no meu tempo, como é que era, né? E aí, os professores, eles acabam vendo quanto a vida deles, o caminho que a vida deles estão levando, né? E os jovens cada vez ali com aquela promessa de futuro, aquela promessa de o que vão fazer da própria vida. Então tem essas coisas que pegam também, né? E a bebida ali nessa coisa de sempre um pouquinho, né? Ela funciona como essa coisa de queda de máscara, né? Ou queda de máscara não, na verdade é uma máscara para inibição moral, né? A gente perde as certas inibições que nós temos, inibições sociais, contextos de moral, de coisas que a gente vai fazer, porque a gente fala assim, e tem aquele teorzinho. Uma vez eu vi, faz um bom tempo, que como mariposas comem frutas estragadas, né, as frutas estragadas, elas costumam ter fermentação. Então, quando a gente vê uma mariposa paradinha ali na parede, ela está chapada. E tem outros animais também que fazem consumo de algum tipo de alguma coisa que abale ali a questão neurocognitiva, né? Tem besouros que mexem com formiga para poder pegar algumas... Enfim, então essa questão de procurar algo para a gente se entorpecer não é só uma característica humana. Mas essa parte ali do filme, quando a gente começa a ver a questão da bebida e começa a entender as coisas físicas que acontecem com o nosso corpo, a gente começa a entender por que alguns caminhos como isso de vou tomar uma certa bebida para poder ter uma melhor socialização, só comer, bebo socialmente, a gente sabe onde isso pode levar. Eu acho que essa conforme a gente vai caminhando aqui, vai chegar nesses pontos, né? Uhum. Então, uma coisa que a Lud colocou, você também estava colocando, né? Não sei se vocês repararam isso, né? Assim, em nenhum momento, assim, eu senti, né, que o diretor... Eu já vi esse filme várias vezes, né? Até por isso que eu tinha sugerido fazer de novo. Eu senti que o diretor, ele julga o ato de estar bebendo, sabe? Ou critica, sabe? A Lud colocou o lance de ter um romantismo ali, quando eles estão no restaurante, né? Experimentando. Esse aqui é um vinho tal, esse aqui é uma vodka, não sei o quê, né? Então eles não têm uma coisa de... Tipo assim, nesse momento de julgar quem tá bebendo. Tanto que mostra cenas, várias coisas assim, dos presidentes, dos líderes lá também, eles bebendo, né, também. E uma coisa também que acontece, eu tava pesquisando também, é um ritual muito comum na Dinamarca, os estudantes terem, os formandos, né, eles saírem, encher a cara mesmo, tem umas brincadeiras que eles fazem, assim. Então eles levam o ato de beber como uma coisa muito... normal ali pra eles, assim, sabe? Até o lance, eles têm esse costume de, os formandos, eles sobem num caminhão, né? São levados até o porto, entram no navio, se eu não me engano, depois dão uma volta e voltam, né? E isso tomando cerveja, enchendo a cara de várias coisas assim, como uma celebração, um negócio meio, até se o Goya estivesse aqui, ele ia lembrar de Baco e outras pessoas nesse sentido, sabe? Celebrações mais ritualísticas, assim, sabe? Então, assim, eu senti isso bastante no filme, sabe? Que ele não tem essa crítica, vamos dizer assim, ao lance do... você tá bebendo demais, sabe? Assim, pelo menos ele não deixa isso na cara, né? Depois, lógico, você vai percebendo umas coisas. E uma outra coisa também, que tem uma frase que coloca no começo do filme, que é até uma das camadas que eu acho legal desse filme, Ju, que eu tava te falando. E você colocou isso, né? Do professor que vai dando aula para várias pessoas. Eles vão envelhecendo e as turmas vão vindo, daí você fica lembrando, né? Puxa, né? Como que daqui, sei lá, 20 anos atrás era desse jeito, né? Como é que tá? Então dá a impressão de que você vai perdendo, sabe, aquele pique de viver, vamos dizer assim, né? E daí tem uma coisa que coloca no começo, que uma frase de um filósofo chamado Søren Kierkegaard, acho que ele é do existencialismo, sei lá, que ele coloca assim, né, abre aspas, o que é a juventude? Um sonho, né?
o que é o amor, o conteúdo do sonho, né? Então, fecha aspas. Então, ele já faz essa... Ele já abre falando disso, sabe? Do lance de você viver, de você ser jovem, do sonho, sabe? De coisas assim. E talvez uma coisa também que eu acho que ficou... Que tem isso no filme também e tal, tenta trazer essa coisa de você... Não sei, celebrar a vida, sei lá, não sei se seria a razão. Porque, assim, o filme inteiro a gente assiste com a impressão de que o álcool é só um pretexto ali para ele falar, talvez, de você renascer para sua vida, né? Que o personagem principal, ele meio que dá uma chacoalhada no final e ele, poxa, né? Tanto que um professor chega e fala assim, nossa, eu fui jogado para cima, eles me jogaram para cima, sabe? Tipo assim, no final, assim, como se fosse um renascimento ali, né? E durante as gravações desse filme, o Thomas Vinterberg, né? Ele perdeu a filha, né? Num acidente. Então a filha de 19 anos, né? Ela foi atingida por ela e a mãe, a ex-mulher do Vinterberg, né? A atual não é a mesma. Ela estava indo não sei aonde, lá numa estrada, e um cara bateu de carro, o cara foi mexer no celular, se distraiu e bateu, e a filha morreu, e a mulher depois... A filha morreu no local, se não me engano, e a mulher depois se recuperou, né? Mas ele perdeu a filha, no início das gravações, eles estavam gravando, então meio que todo mundo ali, o diretor, o elenco, a equipe, meio que, não, vamos terminar esse filme, vamos, sabe, daí até no final ele coloca, né, Paraída, né, que é o nome da filha dele, que é ele faz essa homenagem, talvez, e a Ida, né, a filha dele era uma atriz que ia interpretar a filha do Mads Mikkelsen no filme, tanto que no filme só tem 2 meninos, né, não tem ele só tem dois meninos, não tem a menina porque ela faleceu. Então, tem todo esse contexto por trás desse filme, sabe, também, que ele tenta, talvez, eu não sei se isso, sei lá, vendo essa história, a gente talvez pensa que poderia ter sido isso, né? Talvez ele já estava com essa história planejada há muito tempo, diz que desde 2013 ele estava querendo realizar esse projeto e tal. Mas assim, eu vejo muito esse sentido, sabe? E talvez, daí que entra o lance do álcool no negócio, que sei lá, talvez eles estão usando desse meio, daí né, tipo, trazendo essa ideia que você tinha colocado para mim numa conversa antes, Ju, de trazer outras formas de você, vamos dizer assim, se entorpecer para, sei lá, transcender de alguma forma. Aí eu me lembro de várias outras coisas que isso que podem trazer isso, né? Tipo, a gente falar de ayahuasca e outras coisas assim também, que tem esse sentido também de talvez você se sentir melhor, sabe? Então, assim, só para somar com o que vocês falaram, eu acho que tem esse outro lado que talvez a gente pode caminhar nesse papo meio junto, assim, sabe? Porque eu fiquei muito pensando nisso, sabe? A primeira vez que eu vi o filme, eu vi com essa ideia do álcool, mas depois você vê de novo e daí você fica nessa... Poxa, mas não é só sobre o álcool, sabe? É sobre outras coisas que tem ali, mas o álcool tá no meio do caminho, até por causa dessa, abre aspas, normalização e não julgamento do consumo de álcool que ele coloca no filme, né? Talvez. Enfim. E tem a parte que Bom, gente, filme de 2020 já não tem mais spoiler, né? Vamos lá. Não, pode... Né? A cena final ali, onde durante todo o filme, os amigos falando que o personagem principal dançava muito bem, que ele tinha parado de dançar. Essa questão da dança, do simbólico da dança, que é aquela coisa de estar na vida, né, de estar na vida, de estar vivendo, ele tinha perdido. E era uma lenda, até todos os alunos, né, sabiam dessa lenda de que ele dançava muito bem. E no final do filme ele faz a dança, né? Ele volta a dançar. Depois de tudo que acontece ali. Então essa coisa da dança, ela tem muito mais a ver com essa busca do transcender uma situação, né? A dança como essa representação, né? Esse simbólico ali, do que até mesmo o meio como chegou. Porque se tem uma coisa que o ser humano busca é transcendência. E muitas vezes essa transcendência, ela pode vir por uma religião, ela pode vir por um entorpecente, ela pode vir por estados meditativos, por qualquer estado alterado de consciência, mas como ela pode vir também de uma transcendência no nosso dia a dia.
onde a gente está aqui passando por uma determinada circunstância, uma situação que pode estar gerando sofrimento ou alguma coisa, e a gente quer transcender e sair daquela situação, né? A gente não foi feito para viver em sofrimento. A gente tem momentos de sofrimento que eles alargam a nossa vida para que a gente possa ter mais vida, né? Sofrimento é isso, quando a gente está nele, a gente abre, transcende e tem mais vida ali na nossa existência. Mas essa coisa de transcender a si mesmo, sair das condições imanentes do nosso corpo para essa condição transcendente, ela nem sempre precisa ser algo extracorpóreo. Mas, no entanto, todavia, o que a maioria acaba procurando, nós comuns aqui, seres humanos, quem que não queria uma experiência, né, de conseguir ter contato com o mundo espiritual, de conseguir realizar processos que levam muito tempo, que a gente vê processos de uma vida inteira de meditação ou de qualquer coisa, conseguir isso com um chá, conseguir isso, sei lá, um ritual, conseguir, né? Acho que muitas pessoas teriam essa curiosidade. E eu acho que o filme está mostrando muito isso, que além dessa experiência, né, essa busca por essa experiência, ser um pouco além, tem também da vida insignificante. Quando você olha para a tua vida e a vida está meio medíocre, né, e a vida está assim, o que eu posso fazer para trazer mais, né, mais coisas para a minha existência? E aí, bom, eu vou falar depois. Tem um livrinho aqui que eu trouxe para relatar uma experiência de uma dessas pessoas que tentaram fazer isso, né? Porque a gente tem também dentro da psicologia, tem a linha da psicologia transpessoal, que ela fala um pouco dessa questão dessa busca entre eliminação do ego para a busca de um eu transcendente, né? Que usa a questão de meditação, e muitas vezes, meditação sem base filosófica é só prática, né? Precisa de uma base filosófica para você entender as coisas, senão é só uma prática, ela acaba sendo um relaxamento. Mas aí teve um psicólogo, não lembro se ele é psicólogo, Timothy Leary, e aí esse livrinho aqui que eu estou mostrando para vocês, a experiência psicodélica, foi depois que ele leu o livro tibetano do Viver e do Morrer, que tem uma versão mais palatável para a gente aqui do Ocidente, que é o livro tibetano dos Mortos. Para a gente tem um livro tibetano do Viver e do Morrer, do Sun Xiao Rinpoche. Ele é mais palatável para a gente que não tem conhecimento do budismo, né? Mas aí ele vai falando sobre os bardos no livro tibetano, nesses 2 livros que eu citei, eles vão falando sobre os bardos, que é o bardo do viver e do morrer, né? Então são 4 bardos que passam e que os monges, a busca pela meditação ali, né, é que na hora da morte eles consigam fazer essa passagem passando pelos 4 bardos da morte para que tenha uma reencarnação boa, ou que vá, né, para que consiga romper a roda do samsara e não volte nunca mais, né, consiga fazer o que o espírito precisa. Os caras que leram o livro e falaram, nossa, né, imagina se a gente conseguir fazer isso aí usando alguma coisa, né, que é a época dos anos 70, né, auge ali de usos de qualquer droga sintética e coisas desse tipo. E aí eles começaram a descrever experiências que eles estavam fazendo, sempre essas experiências guiadas com outras pessoas, com o uso de algumas substâncias e outra pessoa guiando, essa outra pessoa sem estar usando nada, para conseguir fazer com que aquele indivíduo chegasse em determinados estados alterados de consciência para alcançar determinado, sei lá, objetivo de vida, né? Então essa busca por eu quero fazer algo, eu quero expandir minha consciência, eu quero me libertar dessa condição, como é que eu faço isso? Se torna uma coisa que, como é que eu posso fazer isso rápido, sem todo o ônus de meditar uma vida inteira, né? Como é que eu consigo alterar, fazer toda essa experiência psicodélica aqui e que, nossa, descobri alguma coisa. Não sei se vocês já leram, se já tinha escutado alguma coisa para falar sobre do Timothy Leary, mas temos algumas vertentes aí que traz essa questão dessa transcendência aí de modo exterior, né, com o uso de algo externo.
Eu gosto muito de ouvir a Ju, porque a gente acaba descobrindo que tem as mesmas referências, inesperadamente, né? O livro Tibetano dos Mortos inspirou o Philip K. Dick bastante, para escrever o Ubik, né? Que é um dos romances dele mais premiados, né? Com que o personagem principal fala com a mulher, tem os meio vivos, né? Que morrem e ficam num local ali que eles podem se comunicar e tal. Então fala sobre esse lugar de passagem. E eu também concordo em relação à meditação, e dá para fazer vários links com o filme, porque e com a dança também, né? Porque eu lembrei que no flamenco existe um estado de consciência alterado que é chamado El Duende, né? Então, quando a bailaora ou bailaor flamenco faz aquele sapateado muito rápido, em sincronia, com tudo muito no fluxo, disse que ele conseguiu ver o duende, né? Então, ver o duende tem muita cara de estado alterado de consciência pela dança, né? Então, pelo corpo, pelas emoções. A gente sempre vai voltando, porque no filme eles falam de referências psicológicas, e um insight que eu tive depois de ver até onde eu vi, né? É que onde tudo começa, pela perspectiva do protagonista, a vida dele está sem graça. E os amigos percebem na festa, onde eles começam a beber, e se identificam. Então, de repente, os 4 estão precisando mexer um pouco as coisas, né? Despertar. E não tem, em casa, né? Em cada um, na família, espaço para falar sobre emoções e sensações, né? Então a mulher dele fala: fiquei esperando você, né? Porque a grande tragédia lá mais pro fim, que no comecinho ele fala: muda de mulher, um amigo fala, né? Muda de, se separa, tá? Ele falou: não, ela é mãe dos meus filhos e ela ajudou a cuidar do meu pai. Então, assim, você vê que o laço não, ela é especial, eu adoro conviver com ela é o amor da minha vida. Eu me senti um estranhamento nessa justificativa, né? Então, com compromisso. Então, realmente, já começa você se sentir abandonado, esquecido na própria casa, porque você decide se forçar a viver com uma pessoa porque é mãe dos filhos ou porque cuidou do pai dele, de alguém assim, né? Então, essa perspectiva dele mistura emoções que ele não está conseguindo acessar, ele vai via sensação física, né? Então tem aquela brincadeira logo no começo, eles se jogando, rolando na grama, tipo, parecendo animais, né? Parecendo pandinhas brincando, e eles têm um aspecto muito fofinho, eu achei, os 4, né? E se experimentando sensorialmente, né? Então ele se aproxima via corpo, né? E não à toa a dança que parece que tem esse elemento transcendente para ele. Então, porque o corpo é uma forma mais... A gente está falando de coisas mais palatáveis, mais fáceis de lidar com coisas que parecem pesadas. O corpo, a sensação é mais palatável do que falar, não, fala o que você está sentindo, o que a sua mulher, como ela te trata, ou falar da infância, de trauma, parece muito ameaçador. Mas via o corpo parecer mais atraente, porque parece que eles estão no caminho certo. As cenas em que o álcool começa a fazer efeito positivo são muito cativantes, né? Para quem dá aula, né? Todo mundo já foi aluno, sabe o que é essa relação professor-aluno, que às vezes não rola, e quando rola é mágico, né? Então, uma conexão coletiva com adolescentes, e ele já foi adolescente, tem filhos, tem todas essas coisas. Mas está indo no caminho certo, mas aí tem um desvio, e aí lembrando que vocês falaram sobre outras substâncias e tal, tem se falado muito do cogumelo, né, como o uso terapêutico. A maconha também pode ser usada de uma forma espiritual, com trabalho espiritual, com propósito espiritual. E a ayahuasca, né, eu participei de algumas cerimônias, consagrei algumas vezes, tem toda uma estrutura. O que eles estavam tentando fazer ali, não vamos anotar, vamos ver quanto, mede lá no bafômetro, tem uma aparência científica, né, ou de estrutura. Então, a ayahuasca, você vai num local, você faz um jejum, ou você não come carne, você não tem relação sexual, você tem um propósito, tem alguma coisa bem ritualística e controlada, porque tem esses mistérios, né? Porque você vai é um portal para um outro lugar desconhecido,
eles, de certa forma, fizeram, né, uma passagem, né? Quando a coisa começa a ficar muito obscura, descontrolada, entre aspas, a coisa fica feia, né? Eles tinham uma dignidade, uma elegância, intelectualidade, né? Eles colocam a música clássica, né, para ouvir tudo, e a coisa vai ficando feia porque perde essa estrutura que o humano precisa, né, por ter um corpo e tudo. Mas o que eu ia falar de insight é que dentro deles tinham as crianças, tem duas, né, que marcam mais: o Oclinhos, né, que é o menino do futebol, que meio abandonado ali, e o outro que do ensino médio, que está muito preocupado porque já repetiu de ano e quer fazer medicina, né? Então tá aquela situação do adolescente perdido, sem ninguém para amparar. Então, aquela criança, aquele adolescente, são um retrato daqueles 4 que já passaram por situações assim, provavelmente, e que não teve nenhum adulto, não teve uma atividade ou um mundo que acolhesse isso e falasse, desse uma segurança emocional. Não, você é capaz de lidar, enfrentar essa situação. Regular a emoção com eles, que é, aí voltando para fechar o ciclo, onde tudo começa pelo personagem principal, quando o casamento começa a ficar estranho, por qualquer motivo que seja, de personalidades da mulher e dele, porque ela trabalha à noite, tem esse desencontro, o que vai perdendo a vitalidade é não ter essa segurança emocional de falar como vamos resolver. Com álcool ele até fez o passeio, de canoa e tudo, mas sem o álcool, a segurança emocional te ajuda a falar, encontrar de alguma forma, né, o que precisa mudar, existe amor suficiente para pensar em mudar, ou é o caso de separar mesmo. Eu sempre tenho essa birra com a problematização moral do divórcio, né? É uma coisa tão simples, né? Tem que ficar por que motivo? Então, se é o caso de separar, e aí ver, descobrir a dança, descobrir outras coisas, né? Então, é isso. Pode falar. É que tem essa crítica junto do filme, né, que a gente percebe, e como a gente que trabalha com saúde mental, o quanto é mais fácil mascarar uma dor com algum tipo de entorpecente, isso inclui também medicação ou qualquer coisa que te tire do foco aonde você realmente precisa tomar responsabilidade de rédea da sua própria existência para resolver determinada situação. Então, né, em vez de eu encarar esse problema, deixa eu ver quais os anestésicos eu tenho aqui e os quais são socialmente aceitos. E como lá na Dinamarca parece que a cultura da bebida, né, o culto à bebida, ele é muito maior do que o nosso aqui, porque a gente bebe pra caramba, né? Uhum. Não seria uma coisa que parecia, então, muito problemática ali para eles, né? Ó, dá para beber aqui, dá para viver. Mas quando é isso que a Lud está dizendo, pera, você vai sentar para ver se realmente seu casamento acabou? Por que você está casado? Está casado por dívida de gratidão? Né? O que é que tem que resolver aqui? Por que realmente você parou de dançar? Né? Por que você parou de viver a sua vida e você só está aí existindo? Então, bora beber e não vamos discutir, não. E outra parte que é bem interessante que eu acho, por que será que eles apresentam, são 4 professores homens, né? E sempre quando vai falar alguma coisa de bebida e de celebração, e de bebedeira e de tudo mais, sempre são homens. Normalmente, quando a gente percebe o uso de qualquer tipo de entorpecente, como para mulheres, eles são mais velados e normalmente eles são para que dê... são neuroestimulantes, né? Ou medicação, né? Muitas vezes medicação voltada para poder emagrecer ou alguma coisa estética, né? Mas normalmente não são as mulheres, por mais que eu sou a adepta, a bela de uma boa cerveja, mas normalmente não é retratado tanto mulheres com consumo de álcool, mas sim com outras drogas, né? E elas são normalmente muito degenerativas, né? E aquela coisa do que se a mulher bebe, ela vai para um campo aonde ela não deveria estar, né? As coisas acontecem porque ela bebeu, e já o homem, quando ele bebe,
ele tem liberdade para poder fazer determinadas coisas. Alguns pontinhos que surgiram aqui. Uhum. Eu vou pegar esse gancho aí, tipo assim, no filme vocês percebem que eles chegam em casa, tem umas cenas que eles chegam meio bêbado e tal, assim, em casa, e é meio que uma situação meio, tipo, vamos dizer assim, não normal, mas é meio normalizado, né? E tem cenas no filme A Caça, por exemplo, que eles têm essa coisa de sair pra beber, os homens, aí eles chegam em casa bêbado. Tem uma cena de que o protagonista do outro filme chega com um amigo dele em casa e ele tá bem bêbado, daí a mulher ainda tira um sarro, vocês andaram bebendo, não sei o que, sabe? Bem isso que você falou agora que eu comecei a perceber, realmente. Então, eu não sei se isso talvez é muito comum lá, né? Porque daí é um país, assim, um lugar totalmente diferente, com uma outra cultura, a gente não sei como é que funciona isso, né? Lá, mas ou se é a visão do próprio roteirista, do diretor mesmo, de ter isso, né? Também, mas eu percebi isso mesmo. No filme A Caça tem isso pra caramba, assim, sabe? De bebedeira e tal também. Assim, não é tanto quanto nesse filme, que não é tanto o foco. Mas só pra trazer umas coisas que a Ju colocou também, você falou da dança, né? Agora a gente vai dar spoiler pra Lud aqui, que ela não viu o final. Você viu até onde, Lud? Quando ele sai de casa e fala, não preciso que ninguém fique me esperando, não me esperem. Ah, tá. E depois eles falam que o experimento se provou que é problemático por motivo do alcoolismo. Entendi. Não, então você tem um pouquinho pra ver, então eu não vou dar esse spoiler. Né? Não, eu não acredito em spoiler, pode spoilear. Tá. É porque assim, acontece algo bem trágico, mas pro final. Você lembra disso? Não. Não, né? Não chegou nessa parte, então. Acontece algo... Não, mas pode falar. Tá. Acontece algo trágico no final, porque um deles morre. Uhum. Daí, e eles ficam sabendo no dia que os alunos se formam, que todo mundo passa na prova e dá tudo certo. Daí eles, puxa, né, o cara morreu. Daí eles estão lá, vão lá e tal, passa um tempinho e tal. E daí tem essa cena da dança, que é o final do filme, vamos dizer assim, que é bem bonito, porque assim, passa por todo esse negócio que aconteceu lá, e talvez esse simbolismo da dança ali no final seja essa coisa de que, puxa, né, vale a pena eu viver, tipo assim, daí você vê que eles estão comemorando, eles estão bebendo no final, se você for ver, mas não é igual, talvez você não fica pensando, né, os caras vão comemorar bebendo? Não, você só deixa as coisas acontecerem. E a última cena do filme é uma cena muito bonita, porque ele tá dançando, né, que ele volta a dançar e não sei o que, e é uma cena dele, uma coreografia bem legal e tal. E ele dança jazz, né, ele fala, né? E daí no final, a última cena do filme, ele se joga, né, no mar, eu acho que seria no mar, ele pula, daí ele abre os braços, assim. Aí acaba o filme, para nessa imagem, é a última cena. E daí é muito simbólico, porque assim, é como se ele, tipo, voltasse a viver, que nem o lance que você falou, Ju, que tipo assim, ele tava existindo antes, né, só, simplesmente. E agora talvez você tenha essa coisa de ter uma faísca. E várias coisinhas vão acontecendo antes. Ele tem um encontro com a ex-mulher, ele separa meio que da mulher dele, ela vai morar em outro lugar. Então ele tem um reencontro com ela, não dá muito certo. E daí ele, tipo assim, ela manda uma mensagem pra ele, que tá torcendo por eles. Então, assim, tem alguma coisa boa que vai acontecer. Então, começa a reacender algumas coisas na vida dele ali, que daí tem toda essa cena do final, todo esse simbolismo que talvez a ideia principal do filme, né? Que tipo, a gente tava pensando, esse lance que a Ju colocou, que a gente quer transcender, a gente quer talvez sei lá, estar bem, não só existir, a gente quer, sabe, ter algo a mais, assim, sabe? Então, que daí tem toda essa busca por várias outras coisas que a gente tava comentando aí depois, desse tipo de
da viagens psicodélicas e outros... Daí dá pra até colocar religião no meio e, sabe, essas buscas assim também. Mas o que eu acho bacana, né, pegando isso que vocês falaram, são essas coisas que daí, esses simbolismos que aparecem no final, que daí você fica pensando, fala, pô, que legal, então essa ideia de passar por esse caminho e tal. Mas essa questão de serem homens e tal, é muito legal de ouvir isso, porque assim, olha que interessante, né? Em nenhum momento eu assistindo questionei isso, né? Por isso vocês, mulheres assistindo, né? Falar e eu, porra, é verdade, cara. E ter uma visão diferente disso, né? Eu não tinha prestado atenção nisso, sabe? De serem professores homens. Porque tem cenas que tem as mulheres bebendo lá, mas os protagonistas ali são os homens, né? Assim, tem essa coisa. É meio normal ali, vamos dizer assim, sabe? No negócio. Mas era isso que eu queria colocar. Não sei se eu viajei. Pode falar. Você pegar a premissa do filme e mudar só o gênero, 4 amigas, professoras do ensino médio resolvem experimentar com bebida, é outro filme totalmente diferente. Acho que imaginando assim dá para se ter uma ideia, né? Uhum. Essa citação que eu falei no comecinho, da Marguerite Duras, fala com aquele uso da palavra homem se referindo a todo mundo, né? Então, por exemplo, tem uma frase na citação que o álcool não consola, não compensa o homem. E aí me veio logo de cara isso, mas ela está falando realmente do homem ser humano, mas também do homem do gênero, porque está falando de álcool leva o homem a uma espécie de loucura, né? A loucura para a mulher é uma das formas anima a sua loucura. É uma das formas... Bom, tudo é controle, né? Tudo é controlado no comportamento da mulher. Então seria outro filme, realmente. Uhum. Uma coisa também que eu percebi... bom, vocês não viram A Caça, né? Mas depois vejam. É bem bom. Que assim, é quase que a mesma equipe. Se vocês forem assistir assim agora, os mesmos atores, um pouquinho mais novos, que acho que A Caça é uns 2 anos antes. Tipo assim, premissa da Caça, né? O plot... Um professor ele, né, o Mads Mikkelsen lá, eu adoro falar o nome dele, é o Hannibal. ele é um professor ele é o Hannibal, né? Ele fez o Hannibal, a série. Né? Ele se divorciou e vai morar em outro lugar e ele quer meio que recomeçar a vida. Também tem essa coisa, que provavelmente vocês vão perceber coisas que eu não percebi por ser mulher, por serem mulheres. E daí ele vai trabalhar, ele consegue um emprego numa escola de educação infantil, né? Então ele é um professor do jardim de infância, assim. E ele se dá muito bem com as crianças, e uma das alunas dele é filha do melhor amigo dele, de infância, que é o professor de educação física desse filme aí que a gente viu. E daí ele leva ela embora, porque a família sempre atrasa pra buscar e não sei o quê. E a menina, a criança, ela desperta um interesse afetivo por ele. E daí ela faz uma cartinha pra ele e um dia lá numa brincadeira ela meio que dá um beijo nele. Daí ele vai lá e fala, acho que é Carla o nome dela. Esse tipo de situação não pode acontecer, né? Eu sou o seu professor, sou um adulto. Sabe, essa cartinha que você envia pro menino que você queria, não sei o quê. E daí ela fala, não, eu não fiz nada. Daí a menina fica brava. Aí ela, naquelas vivências dela, naquelas situações que ela tá de criança, descobrindo coisas, descobrindo a vida, ela vê alguma coisa, uma imagem, acho que uma imagem mais pornográfica, assim, e ela fica com isso na cabeça. Aí um dia ela tá brava com o professor, com o Hannibal, e a diretora pergunta, mas por que você tá bravo? Daí ela fala, é o Lucas o nome do professor lá. O Lucas é um chato, o Lucas é um feio, uma coisa assim. Daí a diretora fica meio pensando assim. Daí ela começa a especular, e daí a menininha inventa que o Lucas, que o Hannibal mostrou, tipo, o pênis pra ela. Daí tem essa coisa de abuso. Só que ela criou essa ideia. Daí depois ela fala, não, mas eu inventei e tal. Mas aí toda a comunidade ali, não, porque a criança ela é pura, a criança ela não mente, a criança, mas é um ser humano também, né? Assim, então tem toda essa outra questão de, tipo, da gente, vamos dizer assim, eu vou colocar como tratar a criança, tipo, não como um adulto, mas assim, como um ser humano que tem
desejos e outras coisas também, sabe? Então tem essas questões também. E o que acontece nesse filme aí é que ele, no Druck, o protagonista ali, ele tem um grupo de apoio, né? Que tá tentando fazer com que ele seja melhor. E nesse outro filme, esse grupo de apoio todo se vira contra ele. Então, matam o cachorrinho dele. Nossa, eu dando um monte de spoiler aqui. Assim. Enfim. É muito triste algumas coisas. É um filme bem legal, bem pesado. É outro tema, não tem nada a ver com isso aqui. Mas... gente, matou cachorro é muita maldade. Sabe assim, toda a comunidade, é uma comunidade pequenininha também e tal, fica contra ele. Estão querendo linchar. Daí tem esse lance do linchamento e tal, por uma história que, sabe? E vai acontecendo. E daí tem todo também uma questão de costumes e, assim, cultura dinamarquesa. Eles têm um lance de... A caça tem a ver com uma coisa, daí tem uma parada também que é bem, tipo, do lance masculino lá deles, que o homem só se torna um homem depois que ele tem um rifle para ele caçar um cervo, por exemplo. Aí tem essa questão, por isso que o nome é a caça. E assim vai, sabe? Então tem esse outro lado. Então esse outro filme, quando eu assisti o Druck depois, que eu já tinha visto a caça, você vê uma outra visão, uma outra história totalmente... com um grupo de apoio, né, do Druck, o grupo de apoio se vira contra ele e é uma outra coisa, sabe? Eu acho muito legal essas questões que esse diretor vai colocando. E depois a gente pode até gravar sobre a caça também, que eu acho que ia ser muito legal, dá pra falar muita coisa, assim. E de como que o meio social ali, as coisas que vão acontecendo por causa dessa história, vão tornando a vida desse cara, tipo, um inferno, sabe? Tipo... Que daí é todo um meio contra ele, né? E diferente do Druck, que tem essa questão ali deles e o álcool entrando no meio para fazer talvez ele se sentir melhor e outras coisas assim, sabe? Então só queria colocar esse paralelo das duas histórias assim e trazer, tipo, para essa conversa, talvez, e de repente expandir para uma outra conversa sobre essa questão da caça, que daí envolve abuso e outras coisas assim, sabe? Mas esse diretor, ele tem essa coisa de trazer essas questões muito, muito interessantes. Eu acho mais interessante do que o Lars von Trier, que é legal, que eu gosto de Dogville, não gosto de Melancolia, é chato. Mas Ninfomaníaca tem uma questão muito legal, sabe? Não sei se vocês já assistiram parte 1 e parte 2, que eu acho bem interessante também. Só que eu acho o Lars von Trier, o Dançando no Escuro, por exemplo, é sensacional com a Björk. Só que eu acho o Lars von Trier, ele meio que mainstream, assim, sabe? É um pouco mais fácil algumas coisas dele. E esse Thomas Vinterberg, eu acho ele mais difícil de entender as coisas, sabe? Porque, que nem o Druck, se você assistir, vendo essa camada do que a gente tá falando, beleza, é uma história sobre professores, tipo, fazendo uma experiência com álcool, né? Vamos pegar o bico do corvo, vamos começar a beber e gravar um podcast, vamos ver o que vai dar, né? Com o nível de álcool... o Alcoolicast. O Alcoolicast e tal. Quase que eu bebi hoje antes do episódio, mas não deu tempo de pegar. Não deu tempo, né? Eu bebi ontem porque eu saí, mas foi véspera de feriado. Mas, sabe? Então, assim... É diferente as questões que ele vai trazendo. Então, uma das coisas que eu queria, né, trazer, né, dele também seria isso, sabe? Então, para você que tá ouvindo Corvo e Corva, né, tá aqui, esse cara é interessantíssimo, assim. A produção dele vale a pena. E o cinema dinamarquês é um negócio pequeno, né? Tipo, não é uma parada hollywoodiana. Então, tem uma pegada bem diferente, é bem legal de ver. Só para mim colocar meus 2 toques aqui. São temas complexos, né? Não são temas fáceis, palatáveis, né? Uhum. Tem nessa mesma linha, mas eu vou falar isso, mas eu vou voltar no gancho de uma coisa que você falou um pouco antes. Mas nessa mesma linha tem um filme também que eu acho ele bem difícil, um dos filmes mais fáceis assim, que eu já assisti, que ele chama Respire Fundo, tem na Amazon, não sei o nome da diretora e tudo mais, não. Peraí, achei. Emma Coppelman, o nome da diretora.
Nossa, mas é um filme muito, muito difícil de assistir, um filme muito doloroso, que trata do tema do suicídio, né? Normalmente aquela coisa, vai chegando setembro, a galera vai aí fazendo Setembro Amarelo, sua vida importa, te dá uma embalagem amarela, um bombonzinho, e segue tudo mais, sendo que é um tema complexo, delicado, enfim. E a gente acaba muitas vezes pegando esses filmes com essa certa complexidade, porque é uma maneira da gente conseguir vivenciar, né, essa experiência. A gente não precisa passar por ela, a gente tem empatia por quem está assistindo ali. O ser humano é um ser empático por natureza, e a hora que a gente assiste não existe essa separação, né, de real e fictício. A gente tem por isso que impacta tanto, algumas histórias nos impactam tanto. Mas o ponto que eu queria voltar, que você tinha dito, Lars, que no Drunk, essa coisa da transcendência ali que eles buscam, ela tem o agrupamento ali, né? A união, os amigos fazendo algo escondido, né? Um experimento ali deles, um validando o outro. E aí depois disso ainda tem uma grande perda. O quanto que isso é significativo na nossa vida, né? Os grupos onde nós estamos inseridos e a sensação de pertencimento, a gente precisa pertencer a algo, quanto isso é energia motivadora para que a gente consiga se lançar na vida. Não é por conta... a transcendência, ela não vem ali, ela não é só para a gente transcender a nossa própria consciência. A nossa transcendência vem da gente transcender a nossa vida, a nossa existência em prol de outros. Né? E não é fazer trabalho voluntário, não. Pode ser, mas não é sobre isso, assim, abandonar a nossa vida em prol de outros. Mas quando a gente cuida de filho, cuida de marido, cuida de esposa, de alunos, quando a gente se dedica a uma causa, ou a gente se dedica a um grupo de amigos, a gente tem uma relação tão duradoura, não duradoura, sólida, que a gente consegue ter base sólida ali para a gente conseguir se lançar no mundo. Que é meio que esse passo dele que ele dá ali, né? Esse final, tem esse simbolismo assim, tipo, olha, eu me sinto tão pertencente, o meu chão tá tão firme aqui que eu posso me lançar. Eu posso transcender essa minha existência para algo do desconhecido, né? E que é uma das coisas que a gente estava conversando sobre essa coisa dessa busca era liberdade que a gente estava falando, Marcelo? Qual que foi a palavra? Acho que foi liberdade, né? Eu acho que era, eu não lembro a palavra, despertar? Mas despertar, esse despertar, essa palavra. O despertar do que você tem de potencial para fazer na tua vida, né? Quais são os potenciais humanos que você tem na sua existência para você poder se lançar na vida? Porque a gente sempre vai correndo atrás de potenciais profissionais e eles fazem parte de uma parcelinha do que é um potencial humano, né? Que tem muito mais coisas para a gente ter esse despertar nesse momento, né? Porque cada momento a gente está despertando para alguma coisa. É como se fosse um polvozinho nadando, né? Uma hora a gente encolhe, outra hora a gente expande, encolhe, expande. E a vida ali deles era esse momento que ela estava muito retesada, né? Muito recolhida. Uhum. E aí precisou. A droga, o álcool foi uma desculpa. A união deles em prol de algo foi uma nutrição, e a perda do amigo ali que morreu é aquela coisa de falar assim, opa, pera, eu ainda tô aqui, o que eu vou fazer com a minha vida? Pra onde eu vou? O que eu tenho? O que eu vou fazer? Nossa, eu acho que você descreveu perfeitamente esse salto final, e quando o Zarski descreveu, eu fiquei imaginando, né, que a luz acabou antes do finalzinho, imaginando o que é esse salto, né? É o salto para se lançar sem medo, porque um tema coletivo que está muito presente, né, hoje, em vários lugares, é o medo, né? Politicamente, né, a gente vê o medo como motivador de reações e tudo das pessoas, de controle. A gente tem que ter uma relação com o medo, né? Não que o medo não vai deixar de existir, mas que não deixe de saltar. Mas é porque a chave que você colocou
é o chão sólido, né? Porque quem dança, né, ou faz alguma atividade assim com o corpo, sabe a importância, né, de estar aterrado. Você só consegue girar muito rápido, que parece que está quase flutuando, se você estiver muito aterrado. Se você conhecer a sua base, como que o seu corpo se apoia no chão, né? Então, acho que essa foi uma chave. Já me veio várias coisas, inclusive do I Ching, né? Porque o salto, ele acabou na sua descrição sendo a união do céu e a terra, né? A terra, e isso os personagens buscam também, a terra como uma estrutura, seja como ele é visto no trabalho, como ele se sente na própria casa, né? Que família que eles estão criando, né? É muito forte a mulher com os bebês, com as crianças, né? E aquela separação, né? Ela ficando com tudo, pensando em tudo. E o céu, a terra, na verdade, no I Ching, a terra é o feminino, né? Então é a realização. Então você pode fazer algo, inclusive dar um salto lindo, dançar, se a terra resistir, né? Se tiver de onde você se apoiar. E o céu, né, para onde ele se lança, é inspiração e estrutura também, né? Então às vezes a pessoa fica ela explora tão pouco essas potencialidades próprias que você mencionou, não tem o espaço, os amigos tentam, né? Aliás, os amigos trouxeram a ideia da dança, né, no comecinho, mas tem milhares de coisas que você pode fazer, né? Tem pessoas muito criativas que ficam muito tempo assim, tá, mas eu gosto de escrever, de cantar, de dançar, ou quero fazer trabalho voluntário, várias formas de criatividade, né? Então, uma estrutura, um apoio que ajude você a ver, não, é isso aqui, é esse chamado, né, que a gente pode dizer que tem. Por que você insiste tanto, espontaneamente, em aprender a tocar uma música, por exemplo? Não é um detalhe só, é um chamado, é uma direção para você ir. Então, os amigos mostraram isso da dança. Então, o céu é isso também, né? Essa estrutura que mostra, que dá alguma forma, né? Às vezes a pessoa é tão criativa que pode ser tanta coisa, né, que ela pode fazer. Na sala de aula ele foi extremamente criativo, né, quando ele levou a foto dos políticos e fez o jogo, né, com os adolescentes, né, brincando e tudo. Então tinha uma criatividade muito grande ali que estava sem estrutura, né. Uhum. E até pegando isso que vocês colocaram, a escolha da música que encerra o filme, né? What a Life, né? Se você, a Lud não chegou lá, mas depois ela vai assistir o finalzinho. Mas é uma música, assim, uma música mais moderna, assim, que ele toca música clássica no filme, toca temas de jazz e outras coisas assim também. Eles estão sempre o tempo todo ouvindo música, né? Eu acho muito legal isso, sabe? E essa música no final, quando ele tá dançando, né? What a Life, seria que vida. Daí a letra fala, né? What a life, what a night, né? Tipo, traduzindo, né? Seria que vida, que noite, que lindo passeio. Não sei onde vou estar em 5 minutos, né? Mas sou jovem e estou vivo, né? Foda-se o que eles estão dizendo. Que vida, né? Eu estou entusiasmado agora, porque eu estou estourando agora mesmo. Uou, sabe? Então, assim, a letra da música, tipo assim, resume tudo isso que você colocou ali. E você também, Lud, do lance do final ali, né? Trazendo, tipo, essa... Eu lembrei da baleia no final, sabe? O filme A Baleia, quando ele sobe, que ele pula, assim, sabe? Eu tive essa sensação, porque é a mesma ideia, sabe? Não igual, logicamente, mas se a gente fizer um paralelo assim, o cara tava lá, a vida dele toda fodida, não sei o que, de repente lá no final ele transcende, sabe? Ele salta como se fosse sei lá. E é a mesma ideia, sabe, assim. Então eu acho muito legal isso, sabe, do que ele coloca. O nome da banda é What a Life, o nome da banda é Scarlet Pleasure. É bem interessante. Depois, e cabe muito, sabe, a letra, né, da música com isso que você colocou agora no filme, vocês colocaram no final aí, na fala de vocês. Você mencionou... Desculpa, Lud, mas é que tem aquela coisa de redenção, né? Sim, exatamente. Eu gosto muito da ideia de redenção. É uma saída, né? Senão a gente fica sem saída, se não tiver forma de se redimir.
o Marcelo falou de transcendência de novo, né? Eu lembrei que a Ju mencionou meditação, né, de novo, porque essa questão da medicação, das drogas, né, que parece dar um empurrãozinho, uma ajuda ayahuasca mesmo, né? Então, por que a gente não deveria ou não consegue fazer essa transcendência, ou ir além, ou buscar a vida, despertar a vitalidade, sem uma substância, né? Que é a proposta da meditação. Então, a própria respiração, ou o próprio... uma forma, às vezes, indescritível, individual, de acessar outro estado de consciência, é possível sem o uso do álcool, por exemplo, né? Mas a nossa cultura, né? O próprio capitalismo em si, os sistemas que a gente mesmo vai criando, a gente critica o capitalismo, mas vem da gente, né? Vem do ser humano, da gente, né? Dessa realidade. Então a gente não... Eu gosto de falar, eu brinco às vezes, principalmente por causa do TDAH e tudo, que eu não preciso fumar maconha porque eu tenho uma glândula que produz THC naturalmente, né? A gente já viaja, a gente já inventa coisas para se distrair ou para se autoestimular ou buscar motivação, né? A gente tem aquele treinador interno, né? Que vai ajudando e tudo. E a meditação muitas vezes é como isso, né? Tem pessoas que chegam num estado de desperto que falam, nossa, é bem parecido com LSD, é bem parecido com o efeito de algumas drogas, mas você não precisa, porque você mudar a sua forma de se relacionar com a realidade, principalmente com os próprios pensamentos, você chega nesse estado. Eu acho que eu estava querendo falar sobre essa vitalidade, né? Agora mesmo, nesse momento onde a gente está, se a gente notar como está respirando, e se a gente olhar um para o outro de uma forma diferente, nova, a gente é capaz de fazer isso. Que com álcool também teria o mesmo efeito, mas não precisa, né, do álcool. Eu gosto muito de beber e eu vejo como uma coisa muito positiva, celebratória e tudo, porque não tive problema na família, ninguém próximo com alcoolismo e para mim também não é um problema, mas é muito complicado, né, a gente... É muito sério, né? O problema do alcoolismo não é brincadeira, e eu acho que ele consegue mostrar isso bem no filme, né? Porque ele vai bem aos poucos, olha como pode começar com uma coisa totalmente inofensiva e como de repente já era, né? Uhum. E normalmente, qualquer pessoa que percebe, ela não sabe, mas que ela percebe que alguma neurodivergência, antes de buscar qualquer tipo de tratamento medicamentoso, ela vai buscar outros meios alternativos. E é sempre aquela frase, eu vou fumar um beckzinho aqui para poder relaxar. Eu vou tomar uma cerveja para poder relaxar. O problema é que todo e qualquer utilização de drogas, ainda mais neurodepressoras, né, como a maconha, como o álcool, ela tem um efeito rebote. Não é nem... Uma coisa é ter ressaca, outra coisa é efeito rebote. Porque chega um ponto que você vai descompensando tanto seus hormônios e seus neurotransmissores, que aquilo que você achava lá atrás, que você precisava para poder tomar ou relaxar, aquilo já não acontece mais. Então, aquele relaxamento não existe. E o que acontece? O nosso corpo ele vai sempre se adaptando e se tornando mais resistente, que é o que a gente vê no filme. Né, o 0,5, para eles poderem atingir, precisava tomar cada vez doses mais altas. Uhum. E muitas vezes mas espera, eu estou me sentindo bem, eu acho que eu posso tomar um pouquinho mais. Uhum. O pessoal sabe, eu tenho uma nenezinha, então eu fiquei durante muito tempo sem beber. Então, hoje em dia, quando vai tomar um copo de cerveja, nossa, ele já bate. Coisas que antigamente não acontecia, precisava de quando eu bebia constantemente, né, tomava cerveja mais vezes durante a semana. Então, o nosso corpo ele vai resistindo, e se a gente tem qualquer neurodivergência, a chance é piorar. Por exemplo, se a pessoa ela sofre de alguma... qualquer transtorno de ansiedade ou transtorno de depressão, né, que vai lá mexer exatamente com alguns neurotransmissores como serotonina, como GABA, como qualquer outro tipo de coisa. A hora que você faz o consumo, você tem algumas liberações, você falou, opa, bacaninha. Só que tudo isso vai prejudicar
teu intestino, que é onde existe uma ampla, os neurotransmissores amplamente são mais feitos ali no nosso intestino do que no nosso próprio cérebro, né? Por isso que a alimentação e tudo mais, a gente precisa sempre perguntar sobre isso quando alguém está vindo buscar tratamento, né? Buscar terapia, buscar uso de medicação, e já vem com esses relatos de ansiedade e de depressão. A bebida vai dar esse efeito rebote, a pessoa vai ficar cada vez mais nervosa, mais ansiosa, e por conta disso, a probabilidade de ir atrás de outros tipos de drogas com o objetivo de cessar ou de voltar lá atrás, falando, mas nossa, a primeira vez que eu fumei maconha foi tão relaxante, não vai voltar. Né? Então tem que fazer todo um resgate desse corpo, né? Dessa parte física do corpo, e volta rápido, gente. Quando a gente entra com boa alimentação, boa qualidade de sono, exercício físico, nosso básico, todo mundo vive falando, a gente começa a se recuperar muito bem. E se precisar entrar com remédios, né, porque precisa muitas vezes, está faltando alguma coisa, a gente precisa dar um sacode ali no cérebro mesmo para poder voltar. Por isso que é importante a gente perceber o que está sentindo e o que está buscando com qualquer utilização de qualquer tipo de psicotrópico. Outra coisa que está acontecendo bastante, né, que está bem alta, são os usos de psicodélicos, né, doses pequenas, para tratamento também. Quando eles são, como está tudo em estudo, gente, é aquela coisa, até que um estudo seja bem feito e tudo mais, leva tempo e precisa de mais pessoas fazendo pesquisa. Mas existe tanto o uso de microdoses, por exemplo, de psilocibina, né, que é cogumelo, e alguns relatos de melhora, né, relatos individuais, mas precisa se fazer um estudo mais amplo, com mais, como é que é o nome da palavra? Mais rigor, para que tenha certas evidências. Assim como também tem clínicas, como esse livro que eu falei para vocês da experiência psicodélica, tem clínicas que estão fazendo aí uma dosagem mais alta, né, de outros psicodélicos, para que essas pessoas consigam certos estados alterados, com alguém ali monitorando, muitas vezes tem enfermeiro, médico, tem alguma equipe ali se caso der alguma coisa, para que essa pessoa consiga acessar traumas ou, né, resolver situações emocionais e tudo mais num curto espaço de tempo. E aí entra no outro ponto que a Lud falou, sobre o capitalismo, né? Nossa, olha aqui, existe uma maneira, talvez, se a gente fizer tiver uma alimentação saudável, fizer exercício, dormir bem, ter bons relacionamentos, saber os nossos limites, entender quais são as nossas responsabilidades na nossa vida. Olha, a chance da gente viver uma vida saudável é muito grande, mas nossa, isso dá um trabalho. Será que se eu for lá para o México, nessa clínica aqui que está me cobrando $20 mil, e tomar alguma coisa, eu resolvo esse trauma que eu tenho aqui da minha infância, né? Eu vou lá e vou resolver tudo. De uma hora para outra eu vou curar. Gente, entenda. Sempre que existir alguma coisa com uma possibilidade de trazer uma saúde, alguém vai enfiar muitas variáveis em cima disso, com muitos falatórios em cima, e vai te cobrar muitos dinheiros. E não quer dizer que tem chance nenhuma de que isso vai ajudar. Talvez você tenha uma viagem psicodélica aí bem bacana, né, uma experiência bacana, mas não quer dizer que é aquilo que vai resolver a tua vida, não. Então a gente precisa ficar muito atento a tudo que fica vendido ali para falar assim, a gente pode estar deixando alguém rico, sendo que a gente poderia ter outros meios e manter a nossa cervejinha de final de semana aí, vez ou outra, junto com nossos amigos. Verdade. Na clínica no México toma... como que é? Mescal eles tomam, bebida tequila, mescal, né, essas coisas assim. Mescal é tipo um derivado de tequila, né, um negócio bem forte. Acho que tem uma parada chamada mescalina, que daí eu não sei se tem a ver com mescal. Eu tô lendo o livro lá, o Fluam as Lágrimas, o cara toma uma overdose de mescalina, não overdose, sei lá, mas ele fica... Enfim. Gente, pra gente não passar muito do tempo nosso aqui, para
todo mundo ficar feliz. Hoje eu não tenho que jantar, porque é de tarde. Ó, o Goya me mandou mensagem. Ele saiu da anestesia, ele fez uma pequena cirurgia bem simples, mas ele saiu da anestesia agora. Ele mandou beijo pra todo mundo, mas ele não vai conseguir participar realmente. Mas ele tá mandando um beijão aí pra galera. Beleza? Gostaria muito de agradecer vocês. Muito obrigado, Lud e Ju, novamente. Assistam o filme. Para quem não assistiu, você chegou até o final, vai lá, assiste o filme. A gente deu todos os spoilers, mas é legal de assistir, talvez, com essas questões que a gente levantou também. Pensem bem antes de exagerar em doses de álcool e outras coisas, porque talvez não é esse o caminho, né? Para você ter uma experiência de vida melhor. Né? Não estamos fazendo apologia a nada aqui, não é essa a intenção, era a gente trazer essas reflexões, talvez, né? Mas eu só agradeço, eu aprendo bastante com vocês sempre. Eu gostaria muito de ler esse livro que você citou, Ju. Depois, achei bem bacana. E aqueles 2 pesquisadores, acho que um é desse livro e tem mais um outro, né? Do livro dos esse aqui são 3, né? O Timothy Leary, Ralph Metzer e Richard Alpert, que é a experiência psicodélica. Mas aqui eles estão seguindo com base no livro tibetano dos mortos. Ah, tá. Beleza. O livro tibetano dos mortos, ele tem todas essas descrições dos bardos e tudo mais, mas aí teve um outro Rinpoche que escreveu que é o livro tibetano do Viver e do Morrer, que ele é mais palatável para gente que não tem, para quem não tem conhecimento do budismo. Legal. Né? E é bem bacana também. Ele vai falando sobre a questão dos bardos, vai contando a história dele ali com o Dalai Lama, que ele era foi intérprete do Dalai Lama, é bem bacana. Que legal, massa demais. E passo a bola para vocês agora, pra gente encerrar. Obrigada pela indicação do filme, amei. Vou agora saindo daqui assistir os últimos minutos, ouvir o salto, vou prestar atenção na música. A questão do spoiler, acho que a única observação que eu tenho relevante, a questão do spoiler ressignifica, né, a experiência. Eu vou prestar atenção em coisas que eu não prestaria, né, se eu não tivesse conversado com vocês. Então, eu gostei muito do filme, achei, nossa, maravilhoso, eu assistiria mais vezes, uma história muito bem contada, e é sempre um prazer enorme falar com vocês, obrigada. Bom demais. Pra Lud eu peço desculpa, Lud, gente, desculpa ter dado spoiler, mas pra quem tá ouvindo aqui agora, fala assim, gente, já vocês têm visto esse filme, ele é muito bom. Aliás, culpa da Enel, culpa da empresa privatizada de energia de São Paulo, que cortou a luz das 11h30 da noite até 5h30 da manhã. Olha gente aí. Do céu, a gente pode fazer um podcast, tipo assim, merdas que aconteceram pós-privatizações. Sim, né? Boa. Sim. Só relatos. Só coisa ruim, né? Nossa, nunca é pra melhor, né? Tipo, pelo menos pra população. É melhor pra, tipo, quem tem grana e quem tem, né? Quem é empresário. Rico. É isso aí, meninas. Um beijo. Muito legal. Gente, muito obrigada pelo convite. Tô aqui pra próxima. É sempre um prazer falar com vocês. Ainda mais à tarde, agora que eu não tô morrendo. Né? Acho que a rotação tá até um pouquinho normal, né? Porque vai chegando no final do dia, eu já tô falando. O café ainda tá funcionando. Obrigada, gente. Até a próxima.